Vou colocar meu fone aqui para vocês me ouvirem melhor. Ele tem um microfone junto, e dá para vocês ouvirem melhor, né? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar aquilo que não deu para estudar na aula passada, e nós teremos uma surpresa no final, que é um jogo, uma brincadeira. Então vale a pena assistir até o final, porque eu acho que vocês vão gostar do que eu preparei, tá bom? Vamos começar então a aula de hoje, a aula 3. A pauta vou passar para vocês aqui. Então, hoje a gente vai fazer um simulado de interpretação de questões de 2019, são 4 questões, e entre elas são 2 de 2019 e 2 de 2020, tá? E depois eu vou ensinar para vocês o que são substantivos, artigos, adjetivos, advérbios, interjeições, onomatopeias, preposições, e de uma forma que seja simples, fácil de entender, né, mas não como uma aula completa de cada um deles, porque nós não teremos tempo, mesmo em 10 aulas até o, o, o Enem 2021, não daria tempo para ensinar todos eles assim de forma detalhada, né? Então, partindo do pressuposto que vocês estão ou no ensino médio, né, ou já tem alguma base, o professor vai ensinar assim de uma maneira mais superficial. Mas, claro, se vocês quiserem ligar o microfone, perguntar, vocês podem ficar à vontade. São conteúdos que não são difíceis, né? Então, vamos lá. Começando por essa questão, né? Questão de 2019. Vamos fazer aquilo que eu sempre digo, né? Começar pelo meio. A gente vai começar pelo enunciado para poder ir depois para as opções, né? Então, o enunciado, o que pede, né? Qual a pergunta? A pergunta é: nesse cartaz, o uso da imagem Professor, aliado ao texto verbal tem qual objetivo? Tem alguém falando? Não? Tá, então eu vou continuar. sim. Então a pergunta é: a mistura entre as palavras e a imagem tem qual objetivo? Você sabe que uma propaganda, geralmente, ela mistura imagens com palavras. E essa propaganda, ela tem um objetivo. Então, a gente vai William, ler a propaganda, vamos ler as palavras e vamos ler também a imagem, para ver o que ela representa. E depois a gente vai para as opções para ver qual é o objetivo dela. Bom, então, eu vou tentar dar um zoom aqui na tela para vocês verem bem o que tem na imagem. William, Oi? você não está projetando a tua apresentação. Não? Não. Então deixa eu projetar. Agora acho que sim, né? Bom, como eu estava falando, o enunciado da questão é qual é o objetivo dessa propaganda. Então, eu vou mostrar para vocês a propaganda. É essa aqui. Olhem primeiro para as imagens. A gente não precisa ler o que está escrito em primeiro lugar. Eu acho que é importante a gente olhar as imagens, que é o que mais aparece, que mais chama atenção, que está em maior tamanho ali, né? Nós temos um calçado. Esse calçado está novo? Não, né? Esse calçado, ele está num lugar limpo? Não, né? Um lugar sujo, terra, barro. Olhando para os dois calçados, tem uma diferença entre o cadarço de um e o cadarço do outro. Do que é feito um dos dois cadarços? Plástico, né? É uma sacolinha de plástico, vocês percebem? É uma sacola que foi enrolada e foi colocada como um cadarço, né? Isso já representa uma imagem de pobreza, miséria, né? Uma ideia de pessoas que estão passando por necessidade, né? E aí vamos ler o que está escrito na propaganda. Está escrito assim: vamos calçar os sapatos dos refugiados.
e dar o primeiro passo para entender sua situação. É uma questão de altruísmo, né? Uma questão de empatia. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Se vocês analisarem, eles estão pedindo para a gente ter empatia e se colocar no lugar de um refugiado, de um haitiano, de um venezuelano. Inclusive, eu sou professor de alunos venezuelanos e haitianos aqui em Concórdia. E muita gente não se coloca no lugar deles para ver o porquê que eles estão aqui, né? E, enfim, essa é uma outra questão. Mas, atentando à propaganda, ela tem uma imagem que indica, que representa pobreza, dificuldade, e uma frase que está dizendo para a gente se colocar no lugar deles, ter empatia, entender a sua situação. Não está pedindo para doar, não está pedindo para. Então aí a gente vai para as opções. É criticar as difíceis condições de vida dos refugiados? É revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados? É incentivar a campanha de doações para os refugiados? É para denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados? Ou para simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados? Eu vou traduzir essa palavra adesão. Né? Adesão é aderir, adesão é você ir junto com alguém, você entrar numa campanha. Né? Então, qual opção vocês acham que está certa? Estou agora aguardando as respostas. Queria mandar um bom dia a todos que estão assistindo. A Aline, a Ana, o Cauã, a Juliana, a Kellen, a Sabrina e o Thiago. Bom, aqui nós temos uma divisão. Alguns alunos acham que é E e outros acham que é a letra C. Como eu falei, pessoal, eles não estão pedindo para doar nada. Eles não estão pedindo para a gente ajudar, estão pedindo para a gente se colocar no lugar deles, que esse é o primeiro passo, para depois vir os outros. Então vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a situação. E aí tem um site, né? Eu uso sapatos.com. Aí nós temos a logo, marca de várias empresas, né? E no caso, instituições, não empresas. Então, não é objetivo, não é incentivar a campanha de doações, porque não está dizendo doe para um refugiado. Está dizendo para a gente se colocar no lugar deles. Então, é simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados, porque a questão dos refugiados, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, em vários países, é uma questão mundial, é um problema mundial, né? É uma causa. Então, eles querem simbolizar por meio desses tênis e por meio dessa frase a necessidade da gente aderir. Então, eles estão pedindo para a gente aderir, porque é preciso aderir a essa situação e entender ela. Esse é o primeiro passo, né? Se colocar, calçar os sapatos deles. Será que é legal usar um sapato desse? Pois é, os refugiados precisam usar isso quando tem, né? Porque alguns refugiados nem isso não têm, às vezes só tem um chinelo para usar mesmo, chinelo velho.
Então eles pedem isso, para a gente se colocar no lugar deles, para simbolizar essa necessidade de adesão à causa deles, dos refugiados. E eu queria fazer um pedido público para que os meus alunos entendam essa situação, porque aqui em Concórdia eu escuto muitas frases de racismo, de xenofobia com eles, e eu não estou defendendo, dizendo que todos eles são legais, são educados, que respeitam a lei, que são pessoas honradas, nem todos são, mas a gente precisa separar um por um, como a gente faz com os brasileiros, a gente trata cada um de um jeito diferente, entender a situação deles e saber que eles têm muitas qualidades, tanto venezuelanos e haitianos, que são povos que são diferentes, têm culturas diferentes, e muitas vezes os brasileiros não entendem ou zoam deles, fazem certas discriminações que eu escuto muito aqui nessa cidade, e eu acho que está na hora de parar com isso e começar a entender o lado deles. Não estou falando para ajudar, estou falando para a gente entender mesmo essa situação e ter um pouco de tolerância com eles, né? Então a gente tem que saber que, da mesma forma que existem brasileiros bons e ruins, existem haitianos, venezuelanos bons e ruins. A gente precisa descobrir e valorizar, porque tem muita gente que tá aqui para trabalhar, para seguir a sua vida, né? Porque lá no país deles estava difícil. Mas vamos lá. Inclusive, isso pode cair como redação do Enem, né? Então é interessante a gente estudar isso e compreender formas de resolução desses problemas. Vocês sabem que alguns haitianos estão saindo da nossa cidade e me parece que tem gente que acha isso bom, quando na verdade os haitianos e os venezuelanos da nossa cidade, eles trazem um valor econômico para a cidade, eles movimentam a economia, eles ajudam, não atrapalham aqui. Só que as pessoas não entendem, né? Elas só veem o lado da cor da pele e não entendem o valor macro da situação, a importância disso, né? Então, a prova amarela de 2020 trouxe a seguinte questão do Chiquito, né? Vamos ver qual é a pergunta primeiro. A pergunta é: os ditados populares são frases de sabedoria criadas pelo povo e utilizadas em várias situações da vida. Nesse texto, o personagem emprega um ditado popular com a intenção de quê? Então, nós temos um texto, é uma narrativa, podem até ver que tem um travessão ali, então é uma história, e nessa história tem um ditado popular. Qual foi a intenção deles usarem esse ditado popular? Então, nós temos as opções, e agora a gente vai ler o texto para tentar descobrir qual foi a intenção dele de ter falado esse ditado. Chiquito tinha quase 30 quando conheceu Mariana num baile de casamento na Forquilha, onde moravam uns parentes dele. Por lá foi ficando remanchando. Fez mal à moça, como costumavam dizer. Tiveram de casar às pressas, morou uns tempos com o sogro. Descombinaram. Foi só conta de mulher o milho e vender. Mudou para a casa do Chico, do velho Chico Lourenço, seu pai. Fumaça própria só viu subir um par de anos depois, quando o pai repartiu as terras. De tão parecidos, pai e filho nunca combinaram direito. Cada qual mais topetudo. Muitas vezes, a dona Aparecida ouvia o marido reclamar da natureza forte do filho. Ela escutava com paciência e respondia de um jeito sempre igual: quem herda, não rouba. Vinha um brilho nos olhos. O velho se acalmava. Então, basicamente, conta a história de um rapaz que conheceu uma mulher num baile, lá onde eles moravam. Não deu certo, né? Ele fez mal à moça, talvez por ser um topetudo, talvez por isso não deu certo, né? Como foi falado depois. Morou tempos com o sogro, mas não deu certo. E acabou mudando para a casa do seu pai. E como eles eram muito parecidos, né, os dois eram topetudos, eles não se davam muito bem, nunca combinaram direito, o pai e o filho, né? E aí a dona Aparecida, que
que era a mãe dele, né, provavelmente era o marido do Chico, dizia sempre a mesma coisa, que quem herda não rouba. Vinha um brilho nos olhos e o velho se acalmava. Então o velho se acalmava. Por quê? Porque provavelmente o velho pensava que deixar tudo nas mãos do seu filho não ia dar certo, né? E aí ela falou, não, quem herda não rouba, ele não está roubando de você, ele é seu herdeiro. Então, esse ditado ali que está entre aspas, inclusive, quem herda não rouba, qual foi a intenção de ter sido escrita, né? De ter sido empregada ali pelo Romano no livro Casos de Minas? Foi criticar a natureza forte do filho? Foi para justificar o gênio difícil do Chiquito? Justificar no sentido de dizer o porquê que ele era difícil, né? O gênio difícil é a personalidade difícil dele. Ou será que foi para legitimar, né, tornar digno, legítimo o direito do filho à herança? Ou será que foi conter o ânimo violento de Chiquito Lourenço? Ou será que foi para condenar a agressividade do marido contra o filho? Tem uma palavra que é remanchando ali no texto, significa andar devagar, né? Ele foi enrolando, foi andando devagar lá quando ele casou com a moça, daí não deu muito certo. Foi ficando remanchando, não deu muito certo, e daí foi morar com o pai dele. O pai dele tinha certa discriminação com o filho. E a dona Aparecida tentava defender ele, né? De modo que ela tentava justificar o gênio difícil de Chiquito. Ele era uma pessoa difícil, né? Não deu certo. Tentou namorar com a moça, não deu muito certo. Era topetudo. Foi morar com o pai, ele também era topetudo, não se deram muito bem. Então ela tentava justificar para ele, ó, calma aí, ó, quem herda não rouba, ele é seu filho, ele não tá te roubando, né? Próxima questão. Agora é a terceira questão, ali está como dois, mas é a terceira de hoje. Mulher tem coração clinicamente partido após a morte de cachorro. Vamos ler então esse texto e temos que descobrir o seguinte: pelas características do texto, trata-se das consequências da perda de um animal de estimação. Considera-se que ele se enquadra em qual gênero? Então está pedindo qual é o gênero do texto. Para quem não sabe o que significa gêneros textuais, são as várias formas que a gente vê o texto no nosso dia a dia. Por exemplo, o gênero que vocês estão vendo agora é uma apresentação digital, né? O gênero que vocês estão vendo na aula, dizendo, né, toda a aula, é uma apresentação digital, uma apresentação de PowerPoint. Quando você vai fazer um bolo, você vai ver o gênero da receita. Quando você compra alguma coisa, por exemplo, uma mesa, você precisa montar essa mesa, você vai ter que ver um manual ou um tutorial na internet. Todas essas palavras que eu falei, tutorial, receita, ou mesmo uma crônica, uma fábula, um poema, todos esses são gêneros textuais. E se eu falar de todos eles aqui, a aula fica muito grande, porque são muitos gêneros, tanto os gêneros escritos quanto digitais, né? Gêneros que são só falados, por exemplo, a conversa é um gênero só falado. A palestra é um gênero só falado. Né? Claro, também tem aliado a apresentação.
Mas, enfim, tem gêneros que são só escritos, outros são só falados, outros são falados e escritos, outros possuem imagens juntos. Então, são as formas que os gêneros aparecem na nossa vida. Não confundam com tipo de texto. Então, gênero não é tipo de texto. Tipos de texto eu vou ensinar para vocês o que é. São 5. Existem os textos narrativos, que contam histórias. Existem os textos descritivos, que descrevem situações ou pessoas, né, contando os detalhes daquilo, ou de como é alguma coisa, né? Por exemplo, essa é uma caneta azul, que tem um tubo amarelo, né? E o tubo transparente, né, com outro tubo amarelo por dentro, né? Então, isso é uma tipologia de descrição. Tem também a tipologia de argumentação, que é, por exemplo, uma redação, para você falar a sua opinião. Tem também a tipologia de instrução, que é para você ensinar alguém a fazer alguma coisa, que é o caso da receita, que é o caso do manual. E tem também o gênero da exposição, que é como esse que vocês estão vendo hoje, uma apresentação de PowerPoint, em que eu apresento alguma coisa para os outros, ou um cartaz. Então, esses são os 5 tipologias textuais: narração, descrição, argumentação, opinião, instrução e exposição. É diferente de gêneros textuais. Gêneros textuais são muitos outros. Né? Como nós temos o gênero masculino e feminino e os outros ainda, da mesma forma, os textos possuem vários gêneros, que têm funções diferentes. Então a pergunta é: qual é o gênero desse texto? Aí está ali, reportagem, depoimento, relato ou uma notícia. Vamos ler então, para saber, tentar descobrir qual que é o gênero. O Tiago de Luca disse que lembra dessa questão, que inclusive ele tem o caderno aí junto com ele. E você acertou, Tiago? Como é que foi? Vamos ver então, vamos ver essa questão. Vamos tentar descobrir qual é o gênero do texto. Como explica o The New England Journal of Medicine, a paciente chamada Joanne Simpson tinha sinais de infarto, como dores no peito, pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Desculpe a minha ignorância, não sei o que são as artérias coronárias, mas enfim, são artérias importantes. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema: a cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com um artigo médico brasileiro, que relata um caso semelhante. Simpson foi encaminhada para a casa depois de 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de estimação, o cão da raça Yorkshire Terrier. Recuperada após cerca de 1 ano, ela disse que não abrirá mão de ter um animal de estimação, porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Foi publicada no site do exame.abril.com.br. Então, pessoal, esse texto é o quê? Qual é o gênero dele? Fala, só para fazer um resumo, né, fala sobre uma mulher que teve um problema sério no coração, né, e que ela perdeu um animal de estimação e aí ela disse que queria adotar outro, né? Ela tinha vontade de ela não ia abrir mão do animal de estimação, porque ela queria ter outro, né? Ela tem muito amor pelos cachorros porque eles dão amor para ela. Então, esse texto é um conto, pois exibe a história de vida de Joanne Simpson. É um depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal. Essa é uma reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. Esse é um texto de relato, pois narra um fato estressante vivido pela paciente. Ou essa é uma notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido.
Eu queria que vocês entendessem que o conto é uma narração, é uma história, como diz ali. Depoimento fala sobre uma pessoa, mas no caso, não a pessoa, não é em terceira pessoa. Um depoimento, a própria pessoa fala, a própria pessoa tem as suas palavras colocadas. Reportagem, vocês conhecem, né? Uma reportagem é como se fosse uma notícia, só que mais complexa. O relato quando você conta, ou de forma pessoal ou impessoal, um evento, ou um acontecimento, né? E uma notícia é uma novidade, né? É uma coisa interessante que aconteceu. Eu vejo que temos uma grande divisão, alguns acham B, outros acham D, e alguns acham E, mas está bem dividido aí a opinião. Então, a resposta que é a letra E, é uma notícia. Por quê? Não é um depoimento, porque um depoimento tem a voz da pessoa. Então, nós temos ali, onde que diz a voz dela? Acho que nem tem a parte da voz dela, né? Tem, só que em terceira pessoa, como um narrador observador, né? Não tem ela falando um abre aspas com um texto dela ali. Isso seria um depoimento, né? Não é um relato, que um relato ele vai contar com mais detalhes, ele vai ser feito contando mais detalhes, né? É uma notícia. A gente pode ver isso só pelo título, né? Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. É um título típico de uma notícia, né? Para chamar a atenção das pessoas. Fala em coração partido após a morte do cachorro. Então, essa é uma notícia. Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão do Enem 2019. Vamos ver qual é o enunciado dela. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos, que são os recursos das tecnologias. E nesse sentido, o texto, então, essa pergunta está querendo saber. O que o texto fala sobre os benefícios e malefícios da tecnologia? Então, de que forma ele fala sobre isso? Vamos ver então o que fala no texto sobre tecnologia. O nome do livro, ou no caso ali, eu acho que é um site, então seria, o nome do artigo é A Revolução Silenciosa e o Impacto na Sociedade das Redes Sociais. Semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram através do Twitter para não comprarem na cantina da escola, naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. Então, olha a ideia ali, né? Os alunos se uniram com uma campanha no Twitter para não comprar o pão de queijo da cantina, que estava muito caro. Então, eles fizeram uma mobilização online. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias. Transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados dos celulares. iPads se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanches por um dia. Então, esse texto fala sobre os benefícios e malefícios desses recursos. Nesse sentido, o que ele quer dizer sobre a tecnologia? Esse é um texto que aborda a discriminação que as redes sociais sofrem de outros meios de comunicação, ou seja, as redes sociais são discriminadas nos meios de comunicação. Ou esse texto fala sobre, ou mostra que as identificações feitas nas redes sociais não têm impacto fora da internet. Ou será que esse texto expõe a possibilidade de que as redes sociais favoreçam comportamentos e manifestações violentos dos adolescentes que nelas se relacionam? Ou esse texto trata das redes sociais como um modo de agregar e empoderar grupos de pessoas que se unem em prol de causas próprias ou de mudanças sociais? Quando fala em empoderar, é dar poder, você dar legitimidade, você dar valor, enfatizar algo. Então, será que é isso? Ou será que é a letra E, que esse texto evidencia
que as redes sociais são usadas inadequadamente pelos adolescentes, que, imaturos, não utilizam a ferramenta como forma de mudança social. Então, esse texto está falando das tecnologias de que forma? Qual a função desse texto? O que ele quer dizer para as pessoas sobre as tecnologias? Então, dessa vez, nós tivemos, de forma unânime, a letra D. E vocês acertaram. Porque é isso mesmo, eles tratam as redes sociais como hora de agregar e empoderar os grupos sociais. Então, ele está falando nesse texto, o tal do Gomes, que olha o que aconteceu, pessoal. Um grupo de jovens se uniu no Twitter para não comprar o pão de queijo da cantina. Como é que pode essas pessoas, né, que conseguem, são senhores das novas tecnologias, transitam pelas redes sociais, agora traz vários predicados, né? Varem o mundo através dos teclados, se organizam. Então ele está falando assim, ó, pessoal, prestem atenção nisso, como é que pode, né? Esses jovens já são senhores nas redes sociais, já sabem tudo, já conseguem tudo. Então ele está falando que as redes sociais são uma forma de empoderar grupos de pessoas. Então essa é uma questão que, se você olhar as outras opções, assim, todas elas são verdadeiras, são coisas assim que a gente acredita também, né? Só que não é o que o texto está falando, né? Por exemplo, eu pego ali a letra E. Muita gente fala que os jovens não usam a internet de forma adequada. Então, a pessoa que lê só as opções, né, sem ler direito o enunciado e o texto, ela vai na E, porque, olha, é verdade isso, né? Mas não, o texto fala como letra D. Né? Então, é a letra D. E a letra B não tem nada a ver, né? Mostra que as edificações feitas das redes sociais não têm impacto, é o contrário, né? Elas têm impacto, é o que a gente viu no texto. Então, esse é o português, é uma interpretação, é você ler e entender o contexto e o significado de uma frase. Vamos agora para outra questão, que é uma questão de 2019. Fala sobre a gravidez, expostos na web desde a gravidez. Essa é uma questão que me fez refletir muito, né? Se a gente pensar, muita gente faz isso. E tá certo ou errado? Então, não sei. É o que o cara vai falar ali. A pergunta é: sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto. Então, a pergunta é: qual é o impacto do compartilhamento parental nas mídias sociais? O que é compartilhamento parental? Compartilhar fotos e vídeos de parentes. No caso, principalmente os mais jovens, que são menores de idade. Muitas mães e pais vivem tirando fotos dos seus filhos. E então, qual é o impacto disso? Essa é a pergunta. Né? Vamos ler então o texto para ver o que o tal do Ottoni acha sobre isso, né? Qual é o impacto dessa exposição. Mais da metade das mães e um terço dos pais ouvidos em pesquisas sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são os pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet, e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada, alertam os pesquisadores. De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou um vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo, por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangido. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo, e eles não participam da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Então, esse é um texto de opinião que foi colocado lá no jornal o Globo, e ele tem uma opinião contra ou a favor dessa exposição.
de fotos e vídeos dos filhos nas redes sociais? Quem pensou que é contra, acertou. Ele é contra, contundentemente contra, porque ele fala que essas crianças, esses adolescentes, eles não têm autoconsciência, eles vão crescendo e vão entendendo o mundo e vão vendo que aquilo que os pais fizeram não era tão legal assim. Então, está fazendo uma crítica. No primeiro parágrafo, faz uma contextualização, fala que são filhos, frutos da geração Y, está todo mundo conectado com a internet, porém ele acha que isso está errado. Acho que é exagero, e a criança ela não sabe se isso é bom ou ruim, ela não aprova e nem reprova, ela não fala assim, pode postar, não pode, ela não fala. O pai e a mãe tira foto, publica e não tem como saber, às vezes, se a criança, se o bebê vai recusar ou não, ele não tem entendimento para isso. Então ele está fazendo uma crítica a isso. Agora, se vocês acham, concordam com ele ou não, não sei. Sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto. Qual é o impacto, então, desse compartilhamento, dessa exposição? A interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos? A desatenção dos pais em relação com o comportamento dos filhos na internet? Ou o distanciamento na relação entre pais e filhos provocado pelo uso das redes sociais? Ou será que essa situação acaba causando o fortalecimento das redes de relações decorrente da troca de experiência entre famílias? Ou será que esse compartilhamento parental, essa exposição, causa um desrespeito à intimidade das crianças, cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais? O que vocês acham? Se quiserem falar se são a favor ou contra isso, vocês podem também se posicionar. Todos acham que é a letra E, mas alguns estão em dúvida entre a E e a C ou E e a A. A A fala sobre a interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. Então, não é comunicação. Porque se comunicar, o pai e o filho, eles conversam, né? Então, não fala sobre essa interferência. Tá certo que hoje em dia tem muitos jovens que do quarto para a cozinha estão mandando mensagem para o pai, para a mãe, no WhatsApp, mas não fala disso no texto, apesar de ser uma verdade, não fala. Tem gente que achou que é a C. A C fala do fortalecimento das redes de relações decorrente da troca de experiência entre famílias. Não está falando de fortalecimento nenhum, está falando sobre ele está quase criminalizando isso, né? Está criticando algo que está sendo feito. Não tem um fortalecimento de relações, né? De nada, né? Troca de experiência, nem a palavra família aparece no texto. É um desrespeito à intimidade das crianças. Ele está criticando isso, ele está sendo contundente, achando que está errado, que as crianças não têm como escolher se isso é bom ou ruim. Isso pode acabar gerando bullying, né? Ele não fala essa palavra, mas acaba causando constrangimento, fala ali, constrangida, né? Constrangimento, bullying, enfim, às vezes a pessoa pega o vídeo no futuro, né? Vai olhar lá a linha do tempo e vê que a mãe marcou ele ou postou uma foto dele fazendo uma besteira lá, uma brincadeira engraçada, e ele vai se sentir constrangido com aquilo, e às vezes até os amigos, os colegas podem ver, compartilhar, dar risada dele, né? Então, é isso, tá dizendo que é um desrespeito. Não sei se vocês concordam com ele ou não, se vocês acham que os pais não devem postar foto dos seus filhos. No caso ali, eu acho que ele está falando sobre vídeos engraçadinhos, né? Não está falando sobre uma foto bonita, né? Está falando sobre um vídeo que a criança, sei lá, tava comendo e se esbarrou e se sujou, uma coisa assim, né? Uma brincadeira, uma coisa engraçada, né? Não sei se ele está falando exatamente de todas as publicações, né? Mas ele está fazendo uma crítica a isso. Vamos agora estudar um pouco sobre classes de palavras, começando pelos substantivos.
Existem vários tipos de substantivos, né? Substantivos são os nomes. Então, olha ao seu redor agora aí. Você não está vendo um monte de objetos? Ou, não, se se não são objetos, você está vendo alguma construção. Você está vendo uma porta, uma janela, uma cortina. Eu estou vendo aqui uma caneta, um dicionário, uma impressora, uma caixa de som, régua. Todas essas palavras são nomes. Nomes são substantivos. Existem vários tipos de substantivos. Os próprios e os comuns. Substantivos próprios são os nomes específicos de alguma coisa, ou de alguém, ou de um lugar. Por exemplo, cidade é comum, mas Concórdia é próprio. Né? Pessoa é comum, mas João é próprio. Entenderam? Então existem os comuns e os próprios. Menina é comum. Juliana é próprio. Esses são os próprios e comuns. Tem os próprios, que são os específicos, e o comum é comum. Aí nós temos também os simples e compostos. Simples só tem uma palavra, compostos tem mais de uma. Por exemplo, roupa é uma palavra só. Agora, guarda-roupa são duas. Sol é uma. Agora, se eu falo girassol, são duas. Então, girassol, guarda-roupa, beija-flor, pé de moleque. São palavras compostas que têm mais de uma palavra dentro dela. E tem os concretos e abstratos. Concreto é o nome das coisas que têm material, que são feitas de algum material. Né? Então, todos esses nomes que eu falei antes, dos objetos que tem no seu quarto, no seu escritório, na sua cozinha, são todos concretos. Agora, os abstratos são os nomes de ideias, de conceitos. Por exemplo, a paz. A paz, você nunca vai ver ela. Você vai ver uma atitude pacífica, mas não a paz. Não dá para você comprar um pouquinho de paz. Né? Não sei que seja um calmante, não estou brincando. Mas assim, então são nomes de conceitos. Paz, justiça, amor, sentimentos também, né? Amor, felicidade, alegria, que são coisas que não são concretas. Elas não existem materialmente. São chamados de abstratos. E os coletivos. Né? O coletivo de pessoas, por exemplo, é multidão. A gente tem muito o vício de falar um monte, né? Um monte de gente, um monte de cachorro, um monte de gato. A gente só pode usar o monte para terra, areia, brita, a gente pode falar monte. Agora, se é livros, por exemplo, uma biblioteca de livros, né? Ou uma pilha de livros que seja. Pessoas é multidão, cachorro é uma matilha de cachorros, de boi é uma manada de bois, e assim vai indo. Abelha, um enxame de abelha, uma colmeia também. Então, tudo tem um substantivo coletivo, né? A gente ficar falando um monte disso, um monte daquilo, é um vício que é muito feio, muito errado, ficar falando um monte de pessoas, porque as pessoas não ficam em cima da outra para ser um monte, né? Então, tem que ser a palavra certa, o coletivo, multidão de pessoas, né? Uma população. E se você não quer falar um coletivo, fala assim, uma grande quantidade de pessoas, aí fica melhor do que falar um monte de pessoas. É um vício muito feio que a gente tem, né? Então, tem que usar o coletivo. Já os adjetivos são as características, aí nós temos vários, né? Ali na tela, ali, gelado, curto, amoroso, esplêndido, magro, carinhoso, devagar, gordo, feio, branco, alto, baixo, inteligente, não inteligente. E aí nós temos os graus, né? Por exemplo, de igualdade, tão inteligente quanto. Superioridade, mais inteligente que alguém. De inferioridade, menos inteligente que alguém. E de superioridade, relativa de superioridade, é o mais inteligente, é o mais inteligente de todos. Então, são os adjetivos, são as características, né? Até mesmo as cores também podem ser adjetivos. Por exemplo, a folha branca. Branca é o adjetivo, característica. E aí, muito se falava, né, antigamente, são as qualidades e os defeitos. Sim, só que nem tudo que é qualidade para você é qualidade para outra pessoa, né? Então, são as características. Nem todas são boas e ruins. Tem umas que não são nem boas nem ruins, né? Então, se você pegar a palavra alto, sempre se pensou que ser alto é uma característica boa. É relativo, né? As pessoas que são altas têm algumas dificuldades em alguns lugares também, não é só coisa boa. Né? Então, adjetivos são as características, no geral. Os artigos, muito simples, são as palavras que acompanham os substantivos. Então, por exemplo, nós temos os definidos e os indefinidos.
Definidos é a, as, o e os. Indefinidos são uns, uma e umas. E aí vocês devem estar se perguntando, mas qual a diferença de definidos e indefinidos? Os definidos, eles especificam alguma coisa. Por exemplo, se eu quero qualquer caneta, eu falo assim, me dá uma caneta aí, uma caneta aí. Qualquer um, pode ser preta, azul, vermelho, qualquer um. Agora, se eu quero uma caneta específica, de uma cor específica, eu vou usar o A. Eu quero a caneta vermelha. Aquela lá, a caneta vermelha. Eu não quero outra, quero a caneta vermelha. Né? Então, essa é a diferença. Se eu falo um amigo e o amigo, se eu chego e falo assim para alguém, nossa, você é um amigo muito bom, significa que a pessoa tem mais amigos, né? Um entre vários. Se eu falo, nossa, você é o meu amigo, significa que ele é o principal e que ele é o melhor de todos. Pode até ter outros, mas ele é o melhor. Entende? Essa é a diferença. Um é qualquer um, é um a mais, e o ou a é específico, é aquele, é o especial. Então, essa é a diferença. E tem aí também, na tela que estão vendo, algumas junções de artigos com preposições. Então, por exemplo, a mais o d, né, fica o do e o dos, o a, o mais o d é do e dos, o os. Tem todas as junções, né, do, dos, da e das, que é a preposição com o artigo. Dum e duns, duma e dumas. Aí tem o em, que é o no e nos, na e nas, nuns e numas e numas. E o por, né, que é por mais o pelo, né, por mais os pelos, por mais a pela e por mais as pelas. Então, esses são consideradas artigos, mas também outros chamam de preposições. Na verdade, tem uma outra palavra que são as contrações. Né? As contrações, essas que estão aparecendo ali nessas 4 colunas. A Sabrina disse que é uma ótima aula, que ela vai ter que sair. Bom final de semana. Tchau, Sabrina. Bom fim de semana. Os advérbios, pessoal. Os advérbios são as palavras que estão juntas dos verbos. Elas indicam algo, ou circunstâncias de algo que você está fazendo. Então, quando você quer indicar o lugar em que você está, você fala aqui, ali, cá, longe, perto. Quando você quer indicar tempo, hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora. Quando você quer indicar uma afirmação, você usa o sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente. Quando você quer indicar a intensidade que você está fazendo algo, você usa muito, ou pouco, bastante, demais, menos, tanto, quase, apenas. Quando você quer indicar o modo, aí nós temos uma grande quantidade de palavras de modo, mas geralmente quando termina em mente, né? A palavra geralmente já é uma. São palavras que indicam modo, né? Calmamente, humildemente, rapidamente, tranquilamente, né? Geralmente. Tem também bem e mal, por exemplo, ele fez aquilo bem ou ele fez aquilo mal. Estar frente a frente é o modo. Uma negociação feita às claras, por exemplo, é o modo da negociação. Algo feito às pressas é o modo. À vontade, ele ficou à vontade. De que modo ele ficou? À vontade. Então, essas são palavras que indicam modo. E não se fixem nessa tabela, porque além dessas tem outras palavras, porque os advérbios eles são muito variáveis, assim, são muitos advérbios. Não dá para colocar tudo numa tabela. Negação, então tem o não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. Dúvida é o talvez, provavelmente, possivelmente. Né? Agora eu trouxe uma atividade para vocês. Quero que vocês reflitam e procurem ali quais são os substantivos, adjetivos, artigos e advérbios ali dessa tirinha. Então, nós temos ali a conversa entre a Mafalda, né, e o Miguelito. A Mafalda fala assim para o Miguelito: hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. E ele responde: claro. E aí ela continua: vou te apresentar meus amigos. E aí ele começa a pensar: opa, ela tem outros amigos? Como assim ela tem amigos? Eu pensei que eu fosse o amigo, mas eu sou só mais um amigo a mais.
Então ele se chateou, não pode ver para a expressão facial dele que ficou bem chateado. E aí ele olha para ela, a Mafalda faz aquela cara, né, de não falei nada, né? E ele grita com ela: você é igual às outras. Então temos uma inversão ali, né? Que sempre a mulher fala que os homens são iguais, né? Ali no caso foi o menino que disse que elas são iguais. Quais são os substantivos, adjetivos, artigos e advérbios do texto? Como substantivo, a gente pode analisar ali que tem a palavra dia, tem a palavra praia, a palavra amigos, né? Como adjetivos, nós temos a expressão igual, é um adjetivo, último, é adjetivo, último dia, né? Como artigos, nós temos o a de agente, o a de a mais, esse as de as outras, só que esse artigo está junto da preposição, então ele é uma contração. E nós temos advérbios, sim, nós temos advérbios, por exemplo, a palavra perto, perto, mora perto de mim, advérbio de lugar, né? E eu acho que só tem esse. E tem o a mais também, que é um advérbio. Então, é só isso, são essas palavras, né? São os advérbios. E para finalizar a aula, pessoal, eu queria pular aqui para a parte das preposições. Bom, as preposições são as palavras que ligam outras palavras. Nós temos diversas preposições. Por exemplo, preposições que indicam assunto. Discutir sobre educação. A palavra sobre é uma preposição e de assunto. Autoria. Li o livro de Drummond. Né? Tela de Portinari. Causa. Morrer de fome. Qual foi a causa? De fome. Promovido por mérito. A causa dele ser promovido. Companhia. Passear com os irmãos. Conteúdo. Copo de água. Distância. Estudar a uma quadra de casa. Finalidade, viajar a trabalho, ou viajar para trabalhar, sair para almoçar. Instrumento, ferir-se com a tesoura. Escrever a lápis. Limite, correr até cansar. Lugar, colocar algo sobre a mesa, em cima da mesa. Morar em Araçatuba. Matéria, casa de madeira, matéria que é feita a casa. Massa feita com ovos, que é a matéria que foi feita a massa. E meio, passear de carro ou andar a cavalo. É o meio com que você faz algo de movimentação, né? Ou passear a pé também. Então, esse a é uma preposição. Então, as preposições são diferentes dos advérbios. As preposições, elas não estão ligadas a um verbo, necessariamente. São palavras que dá para você decorar na cabeça. É de, do, da, em, na, no, com, sem. São essas pequenas palavras que elas não... Engraçado que elas não têm significado, né? Elas não têm um significado próprio, né? Elas têm uma função, né? Função de indicar assunto, causa, companhia. Porque se você pegar o D, existe o D de distância e o D de conteúdo. Então, ele não tem um significado específico. Ele pode ter várias funções. A palavra D, a palavra D é a mais usada, né? Então, vocês podem ver que tem de autoria D, tem de conteúdo, tem também ali embaixo matéria. Então, elas não têm um significado específico, elas têm a função de ligar as palavras, né? E dá para você decorar de cabeça ali, de, com, sem, na, no, pelo, pela, até, com e sem. É isso, né? Bom, então agora vamos para a parte da aula que eu me referia do jogo, tá? Eu vou enviar o link lá no WhatsApp para vocês acessarem. Como tem que fazer? Muito simples. Não precisa baixar nada. Vocês vão acessar o link, clicar nele, ou se não entrar, vocês podem copiar e colar no navegador, no Chrome, no navegador que vocês tiverem. Aí vocês vão acessar um site chamado Quiz, e vocês vão colocar o nome de vocês e clicar em Start, que é em inglês começar.
Pronto, não precisa baixar nada. E aí vocês vão jogando. Para jogar, vocês precisam selecionar uma opção. Vai aparecer uma pergunta, várias opções na tela, e vocês precisam clicar em cima daquela opção. Tá? Às vezes, além de você selecionar a opção, você tem que clicar em Submit, que é um botãozinho roxo embaixo, para você submeter a resposta. Tem algumas perguntas que tem mais de uma opção, e aí você pode marcar várias. Quando tem o quadradinho, pode marcar várias. Quando tem a bolinha, pode marcar só uma, tá bom? Caso vocês tenham dificuldade, podem voltar para o WhatsApp, mandar a pergunta para mim, dizer assim, professora, travou aqui, ou não sei o que fazer, eu vou ajudar vocês, mas é super tranquilo, né? Eu vou fazer vários quizzes, e esse talvez vocês vão ter um pouco de estranhamento ali, mas vocês pegam um jeito logo, né? Se tiver algum problema, é só me chamar que eu resolvo, tá? Então vamos lá, vou mandar o link lá no WhatsApp para vocês. Então era isso, pessoal. Bom jogo para vocês, bom fim de semana e muito obrigado.